Olá! A aula de hoje nós vamos falar sobre frameworks. Vamos começar com uma definição do que vem a ser esse termo, falar sobre projeto, a construção de frameworks e a sua especialização. Vamos falar de dois tipos específicos de frameworks, o framework caixa branca e o framework caixa preta. E vamos terminar a aula falando sobre as dificuldades que se tem ainda hoje nessa área. Bem, a definição clássica de frameworks foi essa colocada em 90, cujos autores é o Withbrox e Johnson. Eles definem um framework como sendo um projeto ou uma arquitetura de alto nível, consistindo de classes que são especialmente projetadas para serem refinadas e usadas em grupos. A orientação a objetos prega muito a questão da organização através de classes, né? Seria uma unidade básica da orientação a objetos. Porém, a gente logo percebe, ao trabalhar com orientação a objetos, que uma classe ela não está lá isolada. Normalmente ela é projetada, ela é criada para trabalhar com outras classes, né? Com um propósito específico. Ela e suas relações com as outras classes. Portanto, a ideia do framework surge exatamente quando a gente percebe que essa estrutura, em conjunto, é o melhor artefato, digamos assim, para se fazer uma reutilização, né, para se poder projetar de uma forma genérica algum tipo de comportamento que a gente pretende aproveitar em aplicações específicas. Então, no fundo, esse é o conceito de frameworks e é aqui que a gente pretende ganhar maiores ganhos em produtividade, fazendo a reutilização desses artefatos. Portanto, o projeto de frameworks, também colocado aqui por Withbrox e Johnson em 90, né, seria uma atividade um tanto quanto de pesquisa, né, de experimentação, como a gente diz. O que eles colocam aqui nesse trecho, eles chamam a atenção que o projetista de um framework, ele tem que entender de uma série de decisões de projeto, organizar esse conjunto de classes, né, provavelmente consistida de classes abstratas e classes concretas, e os seus relacionamentos que vão representar, então, esse comportamento básico, esse comportamento genérico que a gente quer fazer representar no software, né? O projetista, portanto, desenvolve, de certa forma, uma teoria do modelo do problema, né, que está expressado, que está expresso através da orientação a objetos. No fundo, então, essa atividade seria do projetista fazer o desenho, fazer o projeto desse conjunto de classes que juntas vão estar trabalhando para implementar esse comportamento genérico, esse comportamento básico que está se querendo representar. O projeto de software, ele usualmente é descrito em função de componentes e suas relações. No framework, cada elemento principal vai ser representado por uma classe, como eu vinha dizendo, abstrata ou concreta, ou por um atributo, e a interação entre as classes ela se dá justamente através das mensagens. Então, a gente tem um projeto orientado a objetos, no fundo é isso que a gente está dizendo, composto de classes, concretas ou abstratas, seus atributos, que vão detalhar essas classes, e as relações entre eles. E isso caracteriza um framework. O que o projetista de framework tem que fazer é exatamente delinear que classes são essas, que interações são essas, que ele vai destacar nesse artefato chamado framework. Como a gente vinha dizendo, essa tarefa não é uma tarefa muito fácil, nem tão objetiva quanto a gente gostaria, né? Na verdade, quando você está desenvolvendo uma aplicação específica, você sabe exatamente o que aquela aplicação tem que fazer. Então, o projeto ele tende a ser mais específico, mais concreto. Ao passo que o framework, não, ele está aqui para representar toda uma família de aplicações. E, portanto, o comportamento que a gente quer que ele tenha é um comportamento genérico dessas aplicações. Daí a dificuldade de se projetar um framework. No fundo, a gente está trabalhando num nível de abstração um pouquinho maior do que se trabalhar com uma aplicação específica. Então, algumas vezes, quando a gente está buscando essa generalidade, a gente tende a ampliar demais o nosso escopo e tem uma certa dificuldade de saber exatamente quais são os atributos, quais são os serviços que devem estar nesse framework, né?
ao ponto que alguns autores costumam dizer que para se projetar um bom framework, você deveria desenvolver pelo menos 3 aplicações. Né? Porque com o exemplo de 3 aplicações, você seria capaz de abstrair um pouco mais as características que aquele framework deveria oferecer. Né? Embora esse número seja um número um tanto quanto empírico, a ideia é que uma vez que você faça, você ainda está aprendendo. A segunda vez, você já está conseguindo comparar a primeira com a segunda. E na terceira, um pouco você tira a prova do que vem acontecendo nas 3 aplicações. É claro que quanto mais aplicações você desenvolver naquela área, melhor vai ser o resultado do seu projeto de framework. Então, determinadas especializações e determinadas instanciações desse framework, que vai ser necessária para você fazer a sua aplicação específica, possivelmente vão detectar que determinados atributos ou determinados serviços não são necessários. Portanto, ao fazer a sua hierarquia de classes e as relações entre classes, etc., você tem que tentar preservar ao máximo o que é genérico nas hierarquias mais superiores e o que é mais específico na hierarquia abaixo. O que Johnson e Foote colocam aqui é que o projeto de framework ele requer muita experiência, muita experimentação, assim como o projeto de classes abstratas que o compõem. Né? Então, a gente costuma dizer que um projetista de framework, ele geralmente é uma pessoa que já vem desenvolvendo software bastante numa determinada área e, de certa forma, conhece bem os conceitos, as relações entre os conceitos e, portanto, ele é capaz de projetar um framework melhor do que, por exemplo, um novato que está desenvolvendo uma aplicação naquela área pela primeira vez. Já em termos de construções, existem vários autores que sugerem uma série de novo heurísticas ou dicas ou macetes para a gente tentar fazer um bom framework. É claro que essas heurísticas são genéricas o suficiente e o objetivo delas não é ter uma precisão de forma que você tenha um algoritmo para fazer a construção de um framework. Né? Então, algumas ideias, algumas heurísticas que Johnson e Foote colocam, seria um pouco focado na própria ideia da orientação a objetos, né, que as coisas devem ser simples. Mas se você tem uma classe que tem muitas informações ou que tem muito comportamento, é possível que, na verdade, não seja uma classe única, que seja mais de uma classe. Então, é um pouco de uma dica para a gente olhar. Quando a gente vê uma classe muito complexa, muito grande, é possível que a gente possa quebrá-la em mais de uma classe. Então, daí uma dica para se fazer um bom framework. Da mesma forma que a ideia é que você tem dentro de uma classe partes que são quase independentes do resto da classe, possivelmente você deveria isolar essa parte numa outra classe, né, e não manter tudo dentro de uma estrutura única. Né? Quer dizer, na orientação a objetos você não precisa ter aquela ideia do teu programa principal, da sua rotina principal, onde você tem todas as funcionalidades lá. Muito pelo contrário, quanto mais a gente conseguir distribuir bem essas responsabilidades, melhor vai ser o seu projeto orientado a objetos e, portanto, melhor vai ser o seu projeto, a sua construção do framework. Métodos que não se comunicam também é uma outra dica para se verificar que talvez o projeto daquela classe não esteja muito bom e que talvez você devesse considerar a hipótese de ter uma outra classe com determinados métodos que não estão ali casando ou compondo aquela classe de uma forma coesa. A gente quer reduzir ao máximo a quantidade de passagens implícitas de parâmetros. Né? A gente sabe que essa passagem implícita ela causa um certo ruído no sentido do acoplamento que você começa a ter entre as classes, entre os métodos, enfim. E a gente quer reduzir ao máximo esse acoplamento, justamente, e quer aumentar a coesão e quer aumentar a generalidade, já que o projeto do framework, a proposta é que ele seja de alto nível, que ele seja abstrato mesmo. Bom, uma vez projetado esse framework, que tem esse comportamento genérico, que é a primeira fase, digamos, a construção do framework, para que a gente quer isso? Né? No fundo, como eu vinha dizendo no início, a gente quer poder reutilizar isso em aplicações específicas. A gente quer ter essa parte genérica, bem projetada, para que a gente possa reutilizar nas nossas aplicações especificamente.
Então, existem duas formas, basicamente, de você fazer o que a gente chama de especialização ou instanciação do framework, que são essas duas que estão colocadas aqui. Uma, basicamente, você tem a definição ou a especificação de classes e subclasses necessárias para incorporar um comportamento específico. Lembre que o framework ele está lá para representar um comportamento genérico. Então, agora, quando eu estou na minha aplicação, eu vou ter um comportamento específico, além daquele genérico que eu estou herdando, que eu vou precisar implementar. Né? Então, existem, no fundo, duas formas de fazer isso. A primeira, que eu vou, então, criar uma subclasse com esse comportamento específico, e a segunda possibilidade, que é eu, de antemão, né, não só projetar a parte genérica, mas também já fazer uma previsão sobre a parte específica que poderá acontecer. E ao fazer isso, eu tenho todo como se eu tivesse meu mundo totalmente planejado, totalmente mapeado. E aí eu vou tentar usar parâmetros, né, quando eu for fazer a minha aplicação específica, para setar determinadas informações ou para acessar determinado comportamento específico da minha aplicação. Então, são duas formas que a gente pode utilizar quando a gente está especializando o framework. A gente vai ver exemplo. Essas duas formas de especialização é que acabam resultando nos dois tipos de frameworks que a gente costuma falar, que é o framework caixa branca e o framework caixa preta. No framework caixa branca, será o primeiro tipo de especialização que a gente falou. O comportamento específico ele vai ser inserido na arquitetura genérica através de subclasses. Eu vou adicionar novas classes ao meu framework, especializando aquele comportamento genérico. Então, cada método somado a uma subclasse vai ter que estar de acordo com aquele método genérico, mas ele vai dar exatamente o comportamento específico que a minha aplicação precisa. Então, os frameworks que fazem uso desse tipo de especialização obrigam a gente a conhecer os dispositivos internos daquele framework genérico. No fundo, por isso que a gente chama de caixa branca. Você tem que entrar dentro da caixa, olhar o que está lá, para poder ser capaz de fazer a especialização. Então, por isso eles deram o nome de framework caixa branca. Um exemplo, aqui só para ilustrar a nossa ideia, imagine que a gente resolveu fazer um framework genérico sobre ambientes de desenvolvimento de software. Então, ambientes de desenvolvimento de software possuem determinadas características, do tipo a interface, ferramentas, de uma maneira genérica, editores, por exemplo. Então, eu vou desenhar, projetar todo esse conjunto de classes e os seus relacionamentos de uma forma genérica. Todo o ambiente vai ter editores, interface e coisas desse gênero, mas quando eu precisar fazer um ambiente específico, seja para uma plataforma específica, seja para um contexto específico, eu vou herdar todas essas características e vou criar classes novas, incorporando comportamento específico daquele tipo de ambiente. Então, vamos supor, inicialmente a gente tinha a característica de editores de textos de uma maneira geral. Agora, se eu preciso de um editor de texto com alguma característica específica, por exemplo, para uma linguagem de programação específica, o que seria um editor sensível à linguagem, que a gente chama, eu poderia criar uma especialização daquela classe genérica editor de texto e agora sim fazer uma especialização com um comportamento específico que eu espero para esse meu ambiente, para a linguagem, vamos supor, Java ou C++. Então, você precisa conhecer qual era a classe anterior, que seria o editor de texto, quais são os parâmetros, no caso, os atributos e as mensagens que são esperadas dentro daquela classe, para poder especializá-la. Daí o exemplo da caixa branca. É um efeito bastante positivo e bastante usado, embora a gente tenha que conhecer o que está por dentro. Portanto, depois a gente vai ver, existem vantagens e desvantagens em cada uma dessas especializações. Já no framework caixa preta, é justamente o oposto. A gente espera que a gente tenha o conhecimento suficiente de uma aplicação ou de um domínio de aplicação para representar todos os comportamentos genéricos e específicos possíveis de aplicações daquele tipo.
A gente mapeia isso tudo na classe e, obviamente, para a gente poder ser genérico, a gente cria uma série de parâmetros. Parâmetros esses que vão ser setados em tempo de execução. Na hora que você for chamar aquele framework que for instanciá-lo, você poderá setar, então, determinados parâmetros para ter o comportamento desejado, né? E isso é o que seria aquela segunda especialização, né? Você já recebe um conjunto de parâmetros que está representando esse comportamento específico e o fornecimento do parâmetro, que é feito através de um protocolo, né, através da interface de cada classe, é que vai especializar aquele meu framework. Portanto, a gente chama isso de um framework caixa preta, né? Eu só preciso conhecer a interface, ou o protocolo, ou esses parâmetros que eu preciso setar. Todo o resto está escondido de mim, né? Obviamente, a gente vê alguns ganhos nesse tipo de framework, que, em termos de reutilização, principalmente, né? Embora, muitas vezes, a gente perceba também que há algum tipo de limitação, na medida em que eu tenho que ter conhecido muito bem o meu mundo das aplicações, para que eu tenha mapeado todas as situações possíveis. Quando eu encontro uma situação que não foi prevista originalmente, eu um pouco tenho que voltar atrás e quase que voltar na questão do framework caixa branca. Entrar lá dentro do framework, melhorar esse framework para poder ser aplicado em outras situações não previstas originalmente. É claro que se espera que o processo também evolua, né? Que ele não seja criado de uma forma única. Um exemplo, naquele mesmo domínio de aplicação dos ambientes, é eu ter, então, toda essa coleção de classes, onde os métodos, os atributos já prevêem diferentes tipos de ambientes. Então, se eu previa que poderia um dia existir alguém procurando por um editor de texto sensível a uma linguagem de programação, então eu já vou prever isso, já vou criar esse comportamento e, quando eu estiver criando o meu ambiente específico, eu tenho lá um parâmetro que me diz, olha, eu quero setar esse editor sensível à linguagem. E aí eu teria que já prever que linguagens são essas, se é Java, se é C++. Se eu esqueci de alguma linguagem, eu volto ao início, né? Eu tenho que reprojetar o meu framework, eu tenho que reconstruí-lo para poder disponibilizá-lo para as pessoas, né? Lembrem daquela aula de reutilização de software, onde você tem o mundo do produtor e o mundo do consumidor. Eu estou falando um pouco das duas coisas. Quando eu falo de construção ou projeto de framework, eu estou falando do produtor. Quando eu estou falando de instanciação, que é instanciação ou especialização do framework para uma aplicação específica, é como se eu fosse o consumidor daquele framework, né? Então, tem os dois mundos aí separados. Portanto, cada tipo de framework, como eu vinha falando, tem vantagens e desvantagens, né? A gente costuma dizer que o framework caixa preta, ele facilita bastante a reutilização na medida em que eu não preciso conhecer o interno do framework, eu só preciso conhecer aquela interface. Então, ele me traz uma relação custo-benefício muito boa, né? O problema dele é exatamente quando eu desconheço algum tipo de comportamento que possivelmente eu vou necessitar na frente. E aí a gente costuma dizer, o framework caixa preta, ele não é muito flexível, né? Ele apresenta as interfaces previstas e se o que você precisa é exatamente aquilo, ótimo. Se o que você precisa não é bem aquilo, então você perde a oportunidade de fazer uma boa reutilização, né? E vai acabar partindo para ir para uma reutilização com o framework caixa branca, né? Que, por outro lado, é muito mais flexível, né? Você pode fazer qualquer coisa com o framework caixa branca, mas você precisa conhecer o lado interno do framework caixa branca. A gente costuma dizer que a gente começa normalmente com o framework caixa branca, enquanto a gente não conhece muito bem a área de aplicação, e na medida que a gente vai ganhando mais maturidade, mais conhecimento sobre aquela área, possivelmente a gente vai ser capaz de criar um framework caixa preta, né? E aí ter os ganhos todos que um framework caixa preta pode nos dar. Então, no fundo, no dia a dia, a gente tem a possibilidade de usar os dois tipos de especialização e, portanto, usar os dois tipos de frameworks, né? Em determinadas situações, onde eu conheço bem o meu domínio, eu posso lançar a mão de um framework caixa preta, mas em outras situações, onde eu ainda estou aprendendo sobre o domínio, eu uso o caixa branca.
Alguns autores ainda colocam o caixa cinza, né, que seria uma mescla entre o preto e o branco. Mas acho que é mais fácil a gente entender os dois extremos e ver que a gente pode combiná-los, né, ou em determinadas situações pode ser mais útil usar um tipo de framework e em outra situação um outro tipo de framework. Bom, quais são as dificuldades nessa área? A gente já viu que a atividade de projetar esses frameworks, de entender sobre a área específica que esse framework está querendo representar, é uma atividade complexa. E porque ela é complexa, também é difícil, às vezes, a gente conseguir passar para o nosso consumidor qual era o objetivo original do nosso framework. Daí a necessidade clara que apareceu da documentação desses frameworks. Essa documentação tem que ser muito bem feita. Caso contrário, você pode perder a oportunidade de repassar para o seu consumidor as ideias originais que você teve ao projetar aquele framework. Então, uma das primeiras dificuldades é essa dificuldade de compreensão sobre o uso desses frameworks. Para que esse framework serve? Qual é a consequência de uso desse framework? Outra questão é como eu garanto a qualidade desse framework. Se é uma atividade tão difícil de se fazer, como é que a gente garante que aquele modelo, que aquele projeto é um projeto bem feito? Nesse sentido, né, se torna bastante interessante a possibilidade de eu construir até ambientes de desenvolvimento de software que nos apoiem a construir esses frameworks, né, que de alguma forma me guiem sobre o que eu estou criando, né, que de alguma forma me mostre ou me possibilite documentar bem esse framework, me trazer as melhores dicas de projeto, adotar todas as heurísticas que vocês vêm vendo no curso, né, de uma forma quase que automática, apoiando realmente o desenvolvimento desses frameworks, já que é uma atividade tão complicada. E não só em termos da estrutura, né, os exemplos que eu dei, eu foquei bem na estrutura, mas no fundo o framework ele tem um comportamento também dinâmico por trás, que muitas vezes é difícil de ser compreendido. Então, já surgiu na literatura várias propostas, um tanto quanto acadêmicas ainda, de ambientes de apoio à construção de frameworks que me mostram visualmente, né, o comportamento que eu posso esperar de um framework, para eu entender na hora que eu estiver especializando, na hora que eu estiver utilizando esse framework. Então, tem várias possibilidades não só de pesquisa, né, mas de trabalhos aqui relacionados a frameworks, já que é uma área que está com bastante demanda na medida que a gente está reforçando essa necessidade de se trabalhar no nível arquitetural, no nível de projeto, de estruturas mais complexas do que simplesmente uma classe ou uma hierarquia de classes. Bem, esse assunto, na verdade, no nosso livro base do Larman, ele é passado bastante rapidamente nessa seção 38.3. Eu citei duas referências aqui de artigos, na verdade existem livros só sobre frameworks, principalmente livros que mostram aplicações de frameworks, né, exemplos de frameworks concretos, mas no fundo, no dia a dia, framework já se tornou uma realidade. Né? Quando as pessoas falam, eu estou reutilizando, estou usando o framework Strut, ou estou reutilizando uma tecnologia do tipo Hibernate, o que elas estão fazendo, no fundo, é reutilizando essa estrutura de frameworks, um conjunto de classes que estão dando uma funcionalidade específica para esse desenvolvedor. Né? Então, embora pareça algo que está um tanto quanto ainda acadêmico, na verdade, na prática, mesmo que vocês não saibam que estão reutilizando frameworks ou que isso se chama um framework, o que a gente está aproveitando muito já se caracteriza como uma estrutura de frameworks. Bem, é isso.